Glórias a Deus. Aleluia. Você pode aplaudi-lo, bendizê-lo. Aleluia. Glórias ao Senhor. Bendito é Jesus Cristo que perdoa todos os seus pecados. Amém. Graças a Deus. Você pode sentar em nome do Senhor, na bênção e na paz, porque o Deus Todo-Poderoso tem falado conosco. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Deus tem falado com você. Amém. Diga para essa pessoa que está sentada ao seu lado, diga: Deus tem falado com você. Amém. O Senhor está falando conosco de uma maneira forte e especial nesses dias, e é muito importante que você compreenda o que o Senhor fala. Amém? Porque muitas vezes você ouve, mas não entende. E é importante que você entenda e compreenda em nome do Senhor Jesus. E o Espírito do Senhor tem trazido ao nosso coração uma mensagem para a sua vida. Nessa manhã, o Senhor falou de uma forma especial aqui no culto, na pregação, na palavra, e você deve ouvir. Você precisa entender algo muito importante. Há uma diferença entre a profecia e o ministério de profeta. Diga: há uma diferença entre uma profecia e o ministério de profeta. Aleluia. Pastor Silvio tem um ministério de profeta. E quando Deus dá visões ou profecias a ele, isso tem uma conotação que envolve não apenas a vida pessoal de alguém, mas o corpo de Cristo e a terra toda. Esse é o ministério do profeta. E Deus tem falado em visões e profecias sobre coisas que estão por vir. E você deve ouvir essa pregação dessa manhã e ouvir e entender o que está por vir. E eu me lembro que algum tempo atrás eu estava assistindo à noite, depois da gente jantar bastante, né? Aleluia. Sentamos ali, estávamos com a pastora Larissa assistindo o vídeo de um homem que ele trabalha como caminhoneiro nos Estados Unidos e naquelas rodovias grandes, carregando cargas lá. Eu lembro que ele passava por placas assim em inglês, né? E num lapso do momento eu vi uma placa ali, eu achei que era coisa da minha cabeça, mas estava escrito naquela placa assim: tempos perigosos. E aí eu olhei de novo, né? Voltou as letras em inglês e passou aquilo. Mas quando à noite eu fui dormir, eu tive um sonho. Novamente vinha aquela mesma imagem daquele caminhão, daquela situação, e aquela placa dizia: tempos perigosos. Aleluias. Então você precisa entender que mais do que nunca Jesus Cristo está perto, e nós estamos sentindo os efeitos na terra toda da manifestação da volta do Senhor. E uma coisa muito importante que você precisa entender é que tudo tem a ver com o Espírito Santo. Diga comigo: tudo tem a ver com o Espírito Santo. Abra a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 6. E essa é a mensagem que o Senhor trouxe hoje à tarde ao meu coração para compartilhar com toda a igreja. Há um tempo necessário de que tenhamos uma comunhão mais profunda com o Espírito Santo. Deus está preparando o tempo da manifestação do Senhor, e Ele não vai perder nenhum de vocês. Agora, existem dois caminhos para que isso aconteça, e você vai aprender hoje. Gênesis capítulo 6, no versículo 1 até o 3, diz assim: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, eles nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, ele só viverá 120 anos. O meu espírito não contenderá, ou conforme a sua versão, não habitará com o homem para sempre. E aqui Deus determina
a redução do tempo de vida do homem na terra. Antes do dilúvio, o homem vivia 900 anos, 700 anos, 600, 800. A partir daqui, o homem passa a viver apenas 120 anos. Alguns aceleram e no embalo passam para 122, 120 e poucos. Mas 99% da humanidade não chega aos 120. Bem antes disso, o homem é levado embora. Preste atenção. Por causa da maldade, da iniquidade, da perversidade no coração do homem, Deus retirou o Espírito Santo. E Deus retirou o Espírito Santo para poder enviar juízo sobre a terra. Deus removeu o Espírito para enviar o juízo. Aleluia! Preste atenção. O Espírito Santo veio como seu ajudador. O Espírito Santo veio para te resgatar, veio para convencer você a crer em Jesus, a abandonar a sua vida de pecados. O Espírito Santo veio para ajudar o homem a vencer as obras da carne, a não se misturar com a iniquidade, com a idolatria, com a feitiçaria, com a bruxaria. O Espírito Santo veio mostrar a diferença entre Deus e os espíritos malignos. Ele é teu ajudador, Ele é teu consolador, Ele veio da parte de Deus nos ajudar. Aleluia! E Ele estava na terra, mas Deus olhou e viu que o Espírito Santo estava contendendo com os homens, brigando com os homens, dizendo: pare com isso, não faça isso, escute a minha voz. Mas os homens não obedeciam, não escutavam, endureceram o coração. Então Deus diz: eu vou tirar o Espírito Santo daí, porque agora eu vou lidar com eles. Agora eu vou lidar com eles. Então o Espírito Santo para. E Deus chama Noé e diz: construa uma arca, porque eu vou mandar um dilúvio sobre toda a terra. E toda espécie de tem fôlego de vida, de animais, de seres humanos, todos serão mortos. Mas você e a tua família permanecerão vivos. E Noé obedeceu ao Senhor. E passou alguns anos construindo um grande barco, uma grande arca. E você já conhece a história. E ali, no tempo devido, aconteceu o que Deus disse que iria acontecer. Veio um dilúvio e inundou o mundo todo. E as pessoas todas morreram afogadas. E Deus eliminou da face da terra toda aquela geração. Noé e a sua família continuam a povoar a terra a partir do dilúvio. Mas o Espírito Santo, quando começa a se afastar, o tempo de vida começa a diminuir. Uma das coisas que você precisa entender, que uma das profecias do Senhor Jesus mais precisas é a que nós estamos vivendo agora e que a maioria das pessoas não conhece, que é o aceleramento do tempo. O Senhor Jesus disse que os tempos como nós conhecemos, o tempo cronológico iria diminuir, o tempo iria acelerar quando o fim se aproximasse. Jesus disse: no fim dos tempos como vocês conhecem, vocês verão todos esses sinais acontecer. É chegado o fim do tempo cronológico. Quem vê que o tempo está muito rápido? Você olha para trás, parece que foi ontem que você tinha 18, né, pastor Kleber? Não, pastor Kleber não é um bom exemplo. Parece que foi ontem que você tinha 18. Quando você olha para frente, diz: ih, vai demorar. Quando eu tiver 40, quando chegar nos 40, mas ainda vai demorar. Quando você olha para trás, parece que foi ontem que você tinha 18. Sim ou não? O tempo está acabando. Por quê? Porque assim como nos dias de Noé, as pessoas estão negligenciando o Espírito Santo.
Assim como nos tempos de Noé, o coração dos homens está endurecendo ao Espírito Santo, e quando o Espírito Santo começa a se afastar da maioria das pessoas, o tempo começa a acelerar. Viviam 800 anos, agora só 120. Você precisa entender os tempos que estamos vivendo. É tempo de comunhão profunda com o Espírito Santo. É tempo de avivar o seu coração no Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai garantir a sua subida aos céus. É o Espírito Santo que vai garantir a sua passagem para a eternidade. É o Espírito Santo que te mantém de pé até o último dia. Aleluias! Sem a ajuda do Espírito, não conseguiremos atravessar. Não conseguiremos chegar lá. Agora escute bem, existem dois caminhos: o caminho da comunhão no Espírito, o caminho da obediência ao Espírito, o caminho da santificação no Espírito Santo e o caminho de grandes dificuldades. Porque quando Deus enviou esse dilúvio, Ele enviou para resgatar o ser humano, porque não havia mais o que fazer. O coração das pessoas estava tão corrompido que Deus teve que interferir para que pudesse salvar aquilo que dava para salvar. O Espírito Santo veio sobre nós. Agora escute, naqueles dias Jesus Cristo ainda não havia morrido pelos pecados da humanidade, mas agora Ele já morreu. Jesus Cristo já morreu. Jesus Cristo perdoou os teus pecados. E a prova disso é que Ele enviou o Espírito Santo para você. Esse Espírito que Deus recolheu para enviar o juízo sobre a terra, Deus enviou de volta para você, porque você recebeu o perdão de Jesus. Aleluia! O Espírito Santo está em você. O Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo pertence ao povo de Deus. Ele é a garantia da vida eterna. Ele é o selo da redenção. Se você tem o Espírito Santo, se você fala os mistérios de Deus, se você sente o fogo do Espírito no seu coração, o céu é o teu destino. Aleluia! Você já pertence ao Deus Todo-Poderoso. Agora escute bem, escute bem. Você não pode negligenciar o Espírito, porque sem Ele, você dificilmente chegará até lá. E o que nós temos visto em muitos lugares é um esfriamento completo do relacionamento e da comunhão com o Espírito Santo. Já desde muito tempo, há teologias e igrejas inteiras que negam o Espírito Santo. O Espírito Santo é um ser esquecido. É alguém que não faz parte da vida e do dia a dia das pessoas. O Espírito Santo deixou de ser uma pessoa divina e virou discussão teológica. Ficam discutindo se é batizado no Espírito quando é salvo, ou é batizado no Espírito quando ora em línguas. Discutem, mas não vivem a comunhão com o Espírito Santo. Por isso, uma quantidade enorme de falsas profecias tem sido derramada aí pela internet, nas televisões, e um monte de gente acredita. São profetas de YouTube. As pessoas que seguem eles não conhecem a vida deles. Inventam visões que não tiveram, profetizam coisas que não viram. Dizem que haverá isso, aquilo e nada do que dizem acontece, mas as pessoas continuam dando ouvidos a eles. E às vezes eu tenho vontade de matar uns, mas não pode. Aí pastor, vem todo empolgado, todo cheio, como se fosse a 8ª maravilha do mundo, contar que a profecia
E aí você diz: agora o que eu faço? Conta a verdade? É mentira. As pessoas estão chegando no nível que vem o Espírito Santo onde ele não está, e não vem o Espírito Santo onde ele está. O apóstolo Paulo disse: nos últimos dias as pessoas ajuntarão para si homens que falem o que elas querem ouvir. Terão coceira nos ouvidos quando a verdade for falada. Escute bem, o Espírito Santo continua contendendo com as pessoas, ele continua confrontando o pecado. O Espírito Santo continua dizendo: prostituição é pecado. O Espírito Santo continua dizendo: não faça isso. Ele não mudou. Mas hoje em dia o Espírito Santo está sendo interpretado como espírito falso. As pessoas estão rodopiando nas igrejas, orando em língua estranha, entregando profecia, mas depois do culto vão para a pornografia, para o motel, para o adultério, para a loucura. Que espírito é esse? Não é o santo. O Espírito Santo estava contendendo com eles, dizendo: parem, não façam isso, vocês estão enganados. Deus diz: vem para cá, que chegou a hora de eu lidar com eles. Nós estamos vivendo ainda no tempo onde o Espírito está lutando pela salvação das nossas vidas. Vai chegar a hora em que o Espírito será recolhido. Ele vai parar de contender, de falar, e não haverá mais o que possa ser feito. Esse tempo se aproxima. E existem duas coisas muito importantes. Da mesma maneira em que as trevas começam a reinar, as trevas começam a invadir lugares onde deveriam ser santos, templos e santuários onde o culto a Deus deveria acontecer, viraram um festival de engano, de dinheiro, de um monte de coisa. Ao mesmo tempo em que as trevas reinam, será muito fácil ver a diferença onde a luz está acesa. Aleluia! Aleluia! Como o teatro que as crianças fizeram aqui, é muito fácil identificar no escuro onde a luz está acesa e onde está apagada. Sim ou não? É muito fácil. Você pode estar muito distante, mas quando você olha ao longe, você vê uma luz acesa. Você vê uma luz acesa e você diz: lá tem alguém, lá tem alguém morando, lá tem um lugar onde eu posso estar em segurança. Tem uma luz acesa, há gente lá, tem gente lá, é para lá que eu vou. Antes que a lâmpada se apague, haverá um levante do Espírito Santo. Aleluias! O Espírito Santo mostrará onde Ele está. Recebemos muitas pessoas que vêm falar conosco dizendo: pastor, eu pensava que era convertido, eu achava que era cristão, me vangloriava que era crente. Quando comecei a fazer o IBED, eu descobri que eu nem sou salvo. Eu descobri que eu era um grande religioso a vida inteira. Eu descobri que eu estava enganado. Eu descobri que mentiram para mim. E qual é a evidência da verdade? Transformação de vida, libertação de caráter, mudança no seu coração.
Falei ontem na última aula do curso de casais, a maior prova de amor que você pode dar para o seu cônjuge é a transformação da sua vida. Esse é amor verdadeiro. Quando você olha para os teus pecados e defeitos e diz: eu não posso mais ser assim, eu não posso mais tratar minha esposa assim, eu não posso mais ver as porcarias que eu vejo, eu não posso mais ser esse tipo de pessoa que eu sou. Isso é amor. Tem gente que é muito bonita em fazer floreio, poemas, mas é muito fraco de atitude. Floreia muito bonito para enganar, mas na hora de agir não faz o que tem que fazer. O Espírito Santo não pode deixar você não pode esfriar seu relacionamento com o Espírito. Você não pode esfriar teu relacionamento com o Espírito. O seu coração precisa estar aceso no Espírito. O seu coração precisa ser um coração de crente. Você precisa entender que crente ora, crente lê Bíblia, isso é crente. Aleluia! Ai, pastor, o mundo, né? As pessoas acham que o crente é aquele que anda de terno e gravata, com cara triste. Não. Crente não é esse. Crente é quem ora, quem lê Bíblia, quem se santifica, quem se separa do mundo. Esse é crente. Aleluia! Crente também é aquele que se veste decentemente, aquele que sabe se portar, tem a sabedoria do Espírito, não é louco. Sabe falar, sabe respeitar as pessoas mais velhas, sabe respeitar, sabe praticar os valores e costumes corretos. Esse é crente. É muito simples, não tem segredo. Se o Espírito Santo está agindo na vida de alguém, essa pessoa ama e perdoa. Se você não perdoa, abra os teus olhos, tem outro Espírito aí, falando com você. Se você tem ódio, abra os teus olhos, porque há um outro Espírito falando com você. Mas Deus não vai perder você, mas o custo vai ser muito alto. Porque se você não se deixar convencer pelo Espírito Santo, tem um outro tipo de fogo que vai te convencer. É o fogo da tribulação, é o fogo da dificuldade. É terrível. Terrível, terrível, terrível. O Deus Todo-Poderoso fez de tudo para salvar esse povo. Naqueles dias o Senhor Jesus ainda não tinha vindo. Então o Espírito Santo intercedeu por aquela gente, para que eles fossem salvos. Quando eles rejeitaram o Espírito, Deus diz: então venha para cá, que eu vou lidar com eles. E quando nós lemos a carta de Pedro, 1 Pedro no capítulo 3, observe isso, verso 17 em diante. 1 Pedro capítulo 3, verso 17 em diante, diz assim a palavra do Senhor: é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Jesus sofreu pelos teus pecados, para te conduzir a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Agora observe o verso 19: no qual, no Espírito Santo, também Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé,
enquanto a arca era construída. Nela, na arca, apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus. Por meio da ressurreição de Jesus, que subiu aos céus e está à direita de Deus. A Ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Quando Jesus Cristo morre na cruz pelos nossos pecados, pelos pecados de toda a humanidade, inclusive aqueles que nos dias de Noé desobedeceram, porque todos os que morreram antes de Jesus não entraram no céu, todos foram até um lugar dos mortos. Lá no IBEG você aprende onde é, não vou te contar, faça a matrícula, vai aprender. Todos foram para o lugar dos mortos. Agora veja bem, o Espírito Santo toma Jesus quando o corpo dele morre na cruz e vai com ele para o mundo dos mortos. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus pregou aos espíritos que estavam aprisionados, e ele diz quem eram eles: aqueles que nos dias de Noé desobedeceram. O Senhor Jesus vem e conclui a sua obra. E o apóstolo Pedro diz que aquele dilúvio é uma figura do batismo nas águas, que testifica da nossa salvação em Cristo Jesus. Eles não tinham Cristo Jesus por eles. Quando Jesus Cristo vem e morre, o Espírito Santo volta a convencer o homem do pecado que havia praticado. Aleluia! Agora preste bem atenção. Você já tem Jesus Cristo. Jesus Cristo já morreu pelos teus pecados. Você foi batizado nas águas. Você deu testemunho da tua fé publicamente. Então agora você não pode rejeitar o Senhor e o Espírito, porque não haverá outro sacrifício para você. Aleluia! Não haverá outro Cristo por vir e morrer. Aquele povo ouviu a palavra de Deus da boca do Senhor Jesus naquele lugar dos mortos, porque Jesus não havia morrido pelos seus pecados ainda. Mas Jesus veio e morre. Então o Espírito Santo volta a falar com eles, assim como o Espírito Santo fez com você. Todo o desígnio do teu coração era mau. E então um dia o Espírito Santo fez alguém fazer um convite para você: vamos da igreja? Então um dia o Espírito Santo pôs no coração de alguém: ore por ele. Então um dia o Espírito Santo olhou e viu você no momento extremamente difícil da tua vida e diz: eu vou te ajudar, eu vou levar você a um lugar onde haverá resposta para você. E então você veio e você foi salvo. Aleluia! E os teus pecados foram perdoados. E aquele mesmo Espírito continua te acompanhando desde aquele dia, porque Ele é a garantia da vida eterna. Ele é o único que pode te resgatar da morte. Aleluia! Por isso, o apóstolo diz 4 vezes, escrevendo aos hebreus que eram crentes, dizendo para eles: se hoje você ouvir a voz do Espírito, não endureça o seu coração. Ele clama uma vez e ele fala de novo. Ele disse: hoje que Jesus veio, hoje que Jesus morreu, hoje que você batizando nas águas, hoje que você é batizado no Espírito, se você ouvir a voz do Espírito, não
endureça seu coração. Não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Porque quando os homens começam a rejeitar o que o Espírito diz, quando os homens começam a trocar os valores e costumes que Deus estabeleceu, quando os homens começam a se entregar à prostituição deliberadamente, quando a pornografia começa a virar cultura, quando o sexo ilícito vira cultura, quando o que é imundo vira normal, quando os homens começam a querer transformar o pecado em lei, quando os homens começam a dizer: quem falar contra o pecado vai ser preso, eles querem que o pecado seja a regra, significa que o Espírito já está contendendo e os homens estão se negando a ouvir. Então Deus vai dizer para o Espírito: vem para cá. Ele vai dizer ao Espírito: é chegado o tempo, chega. Vem para cá. Vem para cá que agora eu vou lidar com eles. E então, como foi nos dias de Noé, será assim também. Agora preste bem atenção. Há dois caminhos. Você não precisa passar pela tribulação. Porque dessa vez, quando o Espírito for chamado aos céus, ele não vai subir sozinho. Aleluia. Porque Jesus Cristo já veio. Ele já morreu pelos teus pecados. Ele já perdoou você. Você já foi batizado nas águas. Você já recebeu o selo da redenção, o batismo no Espírito Santo. Então, quando Deus disser ao Espírito: volta para cá, você vai junto. Aleluia! 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 Ele não volta sozinho. Ele não vai subir sozinho. Ele não vai subir sozinho. Se você estiver com Ele, se você não for um daqueles que deixou o Espírito se afastar, se você não for um daqueles que simplesmente não deu ouvidos mais, escute, preste atenção, você não pode fazer isso. É o Espírito Santo que te mantém salvo. É o Espírito Santo que te mantém no caminho da salvação. É o Espírito Santo que no dia da tribulação, da angústia, no dia difícil, consola a tua alma. Quando as pessoas negligenciam o Espírito, quando elas não oram, quando elas não têm comunhão com o Espírito Santo, o dia difícil chega e elas abandonam Jesus. Porque a alma não tem consolo, a alma sofre, é pesado demais, então a pessoa diz: eu não consigo. Você não consegue porque o Espírito está longe. Mas se o Espírito estiver perto, mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, Ele estará com você. Aleluia. Davi diz no Salmo 139: para onde fugirei do teu Santo Espírito? Se eu for ao mais profundo abismo, lá tu estás. Se eu subir aos altos céus, lá tu estás comigo. O segredo é o Espírito. Aleluia. Eu quero convocar você a um tempo de buscar o Espírito. E o Senhor fala comigo nessa manhã. E a partir de amanhã eu entro num propósito de santificação, de consagração, de 21 dias. Nós precisamos do Espírito vivo em nós, se movendo em nós. Eu quero convocar você. Não estou pedindo para você fazer jejum, nada disso. Mas eu quero que você comece a mudar a sua vida de oração. Você precisa buscar o Senhor. Tempos perigosos. O tempo perigoso é um tempo onde você não enxerga o que está por vir.
Mas Deus está mostrando para você, para que você não seja enganado. Não caia na cilada do diabo. Uma cilada é algo que você não vê que está armado contra você. Você só vê depois que você cai. O Espírito Santo é teu ajudador. Ele não veio destruir você, ele veio salvar você. O Espírito Santo é teu ajudador. Ele não veio empurrar você para o abismo, ele veio tirar você do abismo. Se você der valor ao Espírito, se você orar, se você consagrar a tua vida, se você dedicar um tempo do teu dia à oração, você vencerá as obras da carne. Você vencerá as tentações desse mundo. Você vencerá. Porque o Espírito Santo foi enviado por Deus para levar você para o céu. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Quem entendeu essa palavra, então se coloque em pé. E agora, pastor, agora é tempo de buscar o Espírito. Ei, você recebeu línguas espirituais para incendiar o seu coração. Você recebeu línguas espirituais para manter viva a chama do teu amor pelo Senhor. Então comece a orar no Espírito agora. Comece a falar ao Espírito Santo o quanto você precisa dele. Comece a confessar ao Espírito os teus pecados e pedir ajuda dele. Aleluia. Aleluia. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Ele manassou. Here chorana herebeche. É no Espírito que você vence. É no Espírito que você triunfa. Tiriga manassou merebalabache. Olabassou mendegeberibachou. Alibastre abalachere cambarebanachou. Tiririri bararaçou biaramambare de mendelebachou. Jombereganas regamanamian sorregamanamian seri cambare. Jurivias torremananenes tobiande. He la charalamanamalamachou. Ei, você que está longe, você que está frio, diga: o Espírito Santo volta para mim. Espírito Santo, renova meu coração. Espírito Santo, eu quero voltar aos dias de avivamento. Eu quero voltar ao início do meu relacionamento contigo. Eu quero voltar às visões, eu quero voltar à profecia, eu quero voltar ao tempo em que eu bebia a palavra de Deus com força. Eu quero voltar ao tempo onde eu pregava com paixão, eu pregava com fogo no coração. Eu quero voltar ao tempo de graça, de comunhão do Espírito Santo. Ela manassou. Endeganácia mandebiaçou. Riba nasceu. Alebaço mandelebaçou. Ore, 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 ore. Ore, 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 ore. Manana nascer, orega manamassou.